Olá, alunos, curso de administração. Hoje vamos dar início a mais uma aula de psicologia aplicada à administração. E, inicialmente, quero colocar para vocês a questão de se situarem corretamente quanto às datas dos fóruns, das atividades na plataforma. E importante porque vocês vão atravessar um período de recesso, né? Então, que vocês possam estar atentos a essas datas, certo? E aí hoje nós vamos, a partir de agora, começar uma revisão acerca dos assuntos principais da nossa disciplina, principalmente para que vocês possam ter acesso à questão dos próprios fóruns, uma facilidade maior e das atividades também, bem como das provas, da prova, aliás, para que vocês possam ter uma facilidade em responder, em tirar dúvidas a partir de agora. Então, esse primeiro momento, a gente tem acesso ao primeiro momento da psicologia como ciência e como profissão. E a gente inicia um pouco da psicologia organizacional e do trabalho, e colocando inicialmente algumas questões sobre a própria ciência psicológica. Então, quero que vocês tenham atenção a esse primeiro momento, porque antes da gente apontar a psicologia organizacional, como a gente já apontou em algumas aulas, a gente tem que situar esse percurso da psicologia como ciência e profissão ao longo dos séculos. Então, atentos a isso, porque ela atravessa o final do século XIX e início do século XX. Então, situando esse processo, a gente tem a psicologia a partir desse momento como ciência e profissão. E, por conta disso, vindo e surgindo realmente a partir das demandas sociais do período, né? Então, nós temos inicialmente a ciência psicológica como essa ciência do comportamento humano, tendo como objeto de estudo esse próprio comportamento. Então, atentos a isso, porque a ciência psicológica, inicialmente, seria essa ciência voltada ao comportamento humano, na medida em que é o primeiro momento da psicologia, ela surge ainda com o laboratório. Então, ela vem com as ideias e com o laboratório de Wundt, na Alemanha, em Leipzig. Então, a gente tem final do século XIX, aí a partir do início do século XX, onde ela começa a se tornar ciência e profissão, justamente para responder à demanda social do período, né? Então, a demanda escolar, principalmente na questão dos testes psicológicos, a demanda também dentro dos hospitais, né? E esse processo relacionado à saúde mental, ou seja, um processo de segregação, aqueles ditos pessoas com transtornos mentais estariam fora da sociedade eminentemente capitalista, né? E os que estavam aptos ao mercado de trabalho estavam nas empresas, nos negócios e, enfim, realmente dando a produtividade que o sistema capitalista demanda. E, por conta disso, nós temos aí também esse processo da psicologia como ciência e como profissão, também servindo nesse processo da própria organização. Por que não pensar a própria psicologia relacionada a essa demanda social de separar, de alguma forma segregar essas pessoas com transtornos mentais, né, em hospitais psiquiátricos, e as pessoas aptas ao mercado de trabalho, em algum emprego, em alguma atividade laboral, né? E aí nós temos, a partir de agora, a ciência psicológica como essa ciência do comportamento humano, isso pontuando, né, e colocando, claro, a data aí, como coloco para vocês, a partir do século XIX, traçando aí um percurso diferente do que se era proposto até então, porque a ciência psicológica, na verdade, a própria psicologia, tinha uma aproximação muito grande da filosofia. Então, a necessidade de se distanciar da filosofia como um discurso metafísico, né, como algo realmente que estava somente no plano das ideias, então foi necessário que os laboratórios, e principalmente as primeiras iniciativas do Wundt, que seria esse primeiro psicólogo na Alemanha,
a pontuar e a traçar realmente um percurso experimental. Então, esse comportamento humano era observado, era observado. Outro processo também da psicologia é se separar do que se concebia antes desse processo da ciência como senso comum. Então, é só a partir do Renascimento, aproximadamente século XVI, que a gente vai ter a própria psicologia traçando, e as outras ciências, claro, traçando a diferenciação do que seria o senso comum. Então, o senso comum seria o que se concebe acerca da própria questão psicológica, né, como algo que não está relacionado diretamente ao caráter científico. Então, ela ganha esse caráter de cientificidade justamente para se separar do que era concebido de uma conversa informal, por exemplo, de uma conversa entre amigos. Então, isso não seria a psicologia. Ela se baseia em todo um processo científico para respaldar a sua prática e respaldar a sua forma também de estar situada num contexto que era um contexto basicamente científico, que vem a partir do século XVI, com a reforma que a gente vai ter, na verdade, com o Renascimento. Começa um pouco ali a ruptura com a reforma protestante e, a partir daí, com o Renascimento. Então, a gente tem essa ciência do comportamento como objeto de estudo da psicologia, justamente para responder essa demanda social do período. Então, para responder essa necessidade de se observar esse comportamento a partir de, claro, pressupostos científicos, ou seja, ela se respalda na ciência concebida a partir do século XVI. Então, o Renascimento vem com a proposta justamente de observar esse corpo humano, esse ser humano, né, e o que realmente tinha por trás de todo esse processo biológico, bioquímico, né, que é a nossa formação orgânica em si. Então, alguns pressupostos científicos, a psicologia vem e se respalda dentro desse sentido a partir do século XVI, claro, com o Renascimento, mas ela só se coloca realmente como ciência e profissão a partir dessa experimentação, como eu coloco para vocês, que o Wundt vem e faz, a partir do final do século XIX e início do século XX, justamente com as questões que ele relaciona e que é colocado como ciência, que seria uma linguagem objetiva, clara, né? Então, seria também esse comportamento observável, ou seja, ele é analisado a partir, inicialmente, de laboratório, e esse laboratório, principalmente, é a primeira experimentação acerca dos testes, e acerca desses próprios testes, inicialmente, seriam os testes de inteligência, e depois inúmeros testes que foram desenvolvidos para justamente respaldar, como eu coloco, esse processo científico, ou seja, um conhecimento cumulativo e algumas questões dentro desse processo de um embasamento teórico, sistemático, e, claro, como eu coloco, um conhecimento cumulativo, e, claro, também um conhecimento onde seja realmente comprovado e refutado, ou seja, a ciência ela está colocada e posta realmente para nós, mas ela também pode ser refutada, ela também pode ser colocada à prova, né? Ou seja, alguns estudos científicos, e principalmente dentro dos laboratórios que a própria psicologia experimental passa e passou ao longo desses anos, eles são experimentos que podem ser justamente refutados, colocados à prova por outros cientistas que observarem que esses testes ou essas atividades já não são mais suficientes e nem respondem àquela necessidade do período, do momento ou do indivíduo, certo? Então, atenção a esse primeiro momento dessa ciência psicológica como ciência do comportamento e o objeto de estudo, o comportamento humano. A diversidade de objetos de estudo vai depender da visão de ciência, de sujeito e de mundo. Ou seja, nós vamos ter uma diversidade de objetos, uma multiplicidade de objetos, porque essa ciência psicológica está em vários ramos do conhecimento.
Ou seja, está na saúde, está na clínica, está na assistência social, no direito, no esporte, uma infinidade de ramos que ela pode se enquadrar e que ela vem justamente para responder às demandas de cada um desses ramos. E um deles seria o ramo das organizações, o ramo da administração e, claro, do trabalho, né? Então, o que o Paul Spector, como vocês já sabem, como já vimos em outras aulas, que é o nosso autor base, vai colocar acerca desse processo? Nós temos, inicialmente, a psicologia vindo nesse momento, nesse período, como um comportamento observável, como eu já coloco para vocês aí, e vocês podem situar aí novamente. Esse comportamento observável em laboratório, como eu já tinha colocado, mas ela surge também e nasce também nesse momento muito próxima a esse campo organizacional. Ou seja, esse ramo da psicologia organizacional e do trabalho, ele também vai nascer justamente desse processo final do século XIX, início do século XX, justamente para responder essas demandas sociais dos mais aptos ao mercado de trabalho. Ou seja, esse processo de realmente quem estaria inserido e como estaria inserido, de que forma, né, estaria inserido a partir do que se concebe como seleção, treinamento, recrutamento, né, vai ser algo muito próximo, né, à psicologia, e por conta disso ela se estende a esse ramo organizacional e do trabalho. Por conta disso, esse campo da psicologia organizacional, ele vai ter duas principais divisões, né? Então, a primeira delas é o lado industrial, ou pessoal, e a segunda, o lado organizacional. Então, segundo Paul Spector, eu situei em cada um desses momentos a página que vocês vão encontrar. Então, vocês vão ter acesso a esse conteúdo disponível na plataforma. E lá na plataforma, quando vocês tiverem acesso a esse conteúdo, vocês vão ver a referência dos autores a cada final de slide. E, claro, a referência deles e a página para que vocês possam se situar de forma bem pontual, onde vocês vão encontrar cada um desses detalhes. Então, se a psicologia organizacional e do trabalho está dividida em dois ramos, né, nós precisamos conhecer um pouco do que seria e do que trata cada um deles, né? Inicialmente, a gente tem o lado industrial, ou pessoal, que seria o campo da psicologia, originalmente chamado industrial, constituindo a ramificação mais antiga, e por isso ele tem uma perspectiva administrativa da eficiência organizacional, a partir aí da utilização apropriada dos recursos humanos ou pessoas, vai se ocupar de questões relativas à eficiência no planejamento do trabalho, a seleção de pessoas, né, ao treinamento dessas pessoas, ou seja, esse primeiro processo de entrevista, esse primeiro processo onde vocês podem observar muito a presença dos psicólogos, né, entrevistando os funcionários para determinadas empresas, para serem contratados, né? Além disso, o treinamento desses funcionários. E depois deles, em determinado tempo, dentro dessa atividade laboral, vocês vão observar também a avaliação de desempenho desses funcionários. Ou seja, alguns psicólogos organizacionais, eles realizam alguns testes para observar justamente a avaliação de desempenho desses funcionários, ou seja, como eles estão na empresa. Além disso, algumas perguntas são colocadas, né, sobre o bem-estar desses indivíduos no trabalho, né, e principalmente algumas questões relacionadas à produtividade desses funcionários também, né. Então, seria muito mais o campo industrial relacionado às questões mais práticas dentro do ambiente da administração, dentro do ambiente laboral aí na empresa, certo?
Em contrapartida, nós vamos ver o lado organizacional. O lado organizacional, ele tem, a partir daí, essa área do conhecimento se desenvolvendo a partir do movimento das relações humanas nas organizações. Vai se voltar à compreensão do comportamento dos funcionários, a melhoria do seu bem-estar no ambiente de trabalho, né? Ou seja, está muito mais interessado em observar como ele está fisicamente, psiquicamente nesse ambiente de trabalho. Ou seja, mentalmente, como ele está, como ele se comporta, mas muito mais no sentido também de um processo de satisfação, também de um processo de observar esse trabalhador, né? E como ele lida, né? Ou seja, quanto mais satisfeito, mais produtivo esse funcionário. Isso segundo o Prospector, né? Então, os tópicos organizacionais, eles também vão incluir atitudes, né, e comportamento do funcionário, o estresse no trabalho e práticas de supervisão. Ou seja, aqui vocês também vão observar que o lado organizacional está também interessado em discutir as questões de saúde desse trabalhador, e principalmente as questões de saúde mental desse trabalhador, ou seja, como ele lida com a fadiga, principalmente, claro, mental, o estresse, né, como ele lida com esse processo desse desenvolvimento no trabalho ao longo do dia, de anos, né, e como ele realmente se sente, se posiciona frente a esse trabalho, né. O lado organizacional também procura observar práticas de supervisão, ou seja, supervisionar esses funcionários, mas em determinados momentos gerando grupos de discussão e gerando grupos, diálogos, rodas de conversa, né, para que esses indivíduos possam realmente falar, expor, né, o que sentem, como estão, a relação deles com o trabalho, certo? E os principais tópicos, segundo o Spector, dessa área de conhecimento, não podem ser facilmente caracterizados como industriais ou organizacionais. Ou seja, nós vamos ter aqui a própria motivação como exemplo, né, relevante tanto para o lado industrial, que vai incluir a eficiência, claro, ou o desempenho do funcionário, quanto para o lado organizacional, que se ocupa da felicidade, do bem-estar desses funcionários, além da compreensão do comportamento humano nos ambientes organizacionais. Tanto que a motivação, ela tem um capítulo específico, como vocês já viram, para isso, e ela é utilizada tanto pelo lado industrial quanto pelo lado organizacional. Mas se vocês perguntarem hoje quais desses dois lados seriam mais utilizados pelo ramo da psicologia nas organizações, seria o lado da psicologia organizacional, ou seja, porque ela se preocupa e se ocupa justamente hoje muito mais da felicidade, do bem-estar desses funcionários, da qualidade de vida, e no caso a qualidade de saúde e do bem-estar desse funcionário no trabalho, do que o lado industrial, que era inicialmente que se caracterizava a partir do século XIX, que tinha um interesse muito mais no desempenho desse funcionário, né? Enfim, nessa avaliação dele e toda essa relação. Então, a psicologia hoje se ocupa muito mais do lado organizacional, né? Dentro desse processo dela envolvida com a administração, certo? Então, atentos para isso nesse primeiro momento. Retomando um pouco, né? Psicologia como ciência, né? Seria, a partir daí, a ciência desse comportamento humano, o objeto de estudo, o próprio comportamento humano, e esse comportamento sendo observado. Ela surge junto aí com a psicologia organizacional e do trabalho, né? Elas também próximas, né? Esse primeiro momento final do século XIX, início do século XX. E, inicialmente, a proposta da psicologia organizacional era essa subdivisão entre a psicologia industrial, como aponto aí para vocês, que está bem ilustrativa nesse slide, né? Se inclui da eficiência e do desempenho do funcionário,
e o lado organizacional se ocupando mais da felicidade, do bem-estar desses funcionários, né? E aí, duas divisões, frisando para vocês o lado industrial e o lado organizacional, certo? Então, nós temos, a partir daí, como já coloquei, a psicologia organizacional, uma invenção desse século XX, com raízes aí no fim do século XIX. Então, praticamente, desde o início do campo da psicologia, como eu coloco, se existe a psicologia organizacional, os primeiros psicólogos que vão se envolver na psicologia organizacional foram psicólogos experimentais. Então, vem dessa ciência experimental, baseada no laboratório, nesse comportamento humano sendo observado, né? E aí eles estavam interessados nessa aplicação de novos princípios da psicologia aos problemas nas organizações, né? Esses primeiros trabalhos vão ser marcadamente propostos em 2 países. Os primeiros trabalhos seriam nos Estados Unidos, mas a proposta dos Estados Unidos era a concentração em questões de desempenho no trabalho e eficiência organizacional, e no Reino Unido, né, onde a gente vai ter questões relativas à fadiga, à saúde do funcionário. Ou seja, o Reino Unido ele vai estar interessado mais, né, nesse processo de pensar a própria questão da saúde laboral, como ele lida com esse aspecto da saúde no trabalho, como esse funcionário está nesse processo dessa atividade onde ele desempenha esse trabalho. Já os Estados Unidos têm uma proposta de pensar mais o desempenho, a eficiência, a avaliação desse profissional. Então, se vocês me perguntarem, os Estados Unidos está muito mais para o lado industrial, da psicologia industrial, e o Reino Unido, a Inglaterra, está muito mais voltada à psicologia organizacional. Então, atentos também a isso, certo? A gente tem aqui, esse primeiro momento, as considerações das referências pelo Paul Spector, né, a psicologia nas organizações. Você já tem acesso a esse livro, ele já está disponível lá na plataforma. O capítulo que trata sobre isso é o primeiro capítulo, onde ele vai tratar sobre a psicologia e a psicologia organizacional do trabalho. Recapitulando rapidamente esse primeiro momento, se situem sobre a psicologia como ciência, né? Ciência a partir do século XIX, final do século XIX e início do século XX. Ela, como ciência, estuda o comportamento humano, nesse primeiro momento, e esse objeto de estudo seria o comportamento humano, a partir daí sendo observado a partir dos laboratórios. A gente tem a psicologia vindo muito próxima da psicologia organizacional, as duas muito próximas, com raízes do século XIX e já no início do século XX, elas realmente pontuando, né, como característica realmente de ciência e profissão. E a subdivisão, né, que é proposta da psicologia organizacional, entre uma psicologia industrial, muito mais focada na eficiência e desempenho desse trabalhador, e a psicologia organizacional, muito mais detida a essa felicidade desse trabalhador, a como ele está no trabalho, ao bem-estar desse funcionário nesse trabalho, certo? Então, basicamente, esse seria o primeiro aspecto dessa nossa revisão sobre o primeiro capítulo. Em um segundo capítulo, nós já vamos entrar nos grupos e equipes de trabalho. Aqui, nós vamos trabalhar ainda com a referência do Paul Spector, e aqui nós vamos ter alguns pontos principais, onde ele vai dizer da importância da gente conseguir, dentro das empresas, nos situarmos em cada um desses aspectos que são trabalhados por ele ao longo desse capítulo. Ou seja, é importante que eu observe dentro da empresa os papéis de cada um desses funcionários, as normas, né, que são colocadas, a coesão desse grupo, os conflitos na equipe, a perda de processo, o comprometimento com a equipe e o modelo mental de equipe. Cada um desses pontos é essencial para eu entender o que é um grupo
e a dinâmica dele. O primeiro deles seria os papéis. Então, eu preciso entender qual é o meu papel dentro do grupo onde eu atuo, na minha organização, na organização onde eu também trabalho. Para o inspector, o papel, né, esse conceito de papel, implica que nem todas as pessoas em um grupo ou uma equipe têm a mesma função ou propósito. Ou seja, ao contrário disso, os vários indivíduos, eles têm diferentes trabalhos e responsabilidades no grupo ou na equipe onde atuam, né? Aqui a gente vai ter... voltando aqui, situando para vocês. Aqui nós vamos ter a importância de pensar que cada um, dentro desse processo da equipe ou do grupo, é importante porque ele vai ter o seu papel definido. Ou seja, é importante a definição de cada um dos papéis. O que ele pontua é que cada um vai ter um papel distinto. E, por conta disso, eu preciso saber qual o meu papel, onde eu inicio minha atividade e onde eu termino. Então, conhecendo o meu papel, eu vou conseguir exercer de forma eficaz a atividade que me compete. Então, o papel dentro do grupo, ele vem a ser o primeiro momento para eu entender a sistemática desse grupo e como trabalha a minha empresa, né? Para que isso aconteça, para que eu também entenda e situe onde está o meu papel e qual é o meu papel, eu também preciso entender as normas que essa empresa, ela, de algum modo, acata. E, de algum modo, ela me coloca também, né, como funcionária. Então, eu preciso entender que as normas são regras tácitas desse comportamento, aceitas pelos membros de um grupo de trabalho. Essas regras, elas podem incluir tudo que vai desde o estilo do vestuário, ao seu jeito de falar, né, ao empenho dedicado pelos membros do grupo. Essas normas, elas podem exercer influência no comportamento individual, porque muitos grupos também vão se encarregar de garantir essa execução. Ou seja, é necessário que eu entenda essas normas e é necessário que, claro, consequentemente, eu entenda meu papel para que eu também possa exercer essas normas. Cada papel vai, dentro dessa empresa, dentro da organização, vai ter claro, a sua atividade que compete, mas, consequentemente, vai ter as normas a serem cumpridas. A transgressão dessas normas leva ao que ele determina como pressão. Ou seja, essa pressão pode vir de um superior, mas pode vir dos próprios funcionários dentro da empresa. Ou seja, é algum colega que também sabe o meu papel, mas também entende que o papel do outro também deve ser levado em consideração. E, a partir daí, ele começa a pontuar. E essa pressão vai acabar existindo porque essas normas devem ser cumpridas. Em determinados momentos, no caso, essa pressão ela pode ser vista quando o grupo é coeso, e a gente vai ver a coesão daqui a pouco, de forma equilibrada e de forma satisfatória. Ou seja, essa norma que, de algum modo, eu transgredi e que fui pressionado para voltar a exercê-la, né? Ela foi, de fato, chegada até mim, né? Porque justamente eu tive realmente essa transgressão. E eu devo, claro, fazer com que essa norma possa ser seguida novamente. E se eu quero que essa norma possa ser seguida novamente, eu não vou acreditar que recebi essa pressão como algo visto do ponto de vista negativo, mas sim do ponto de vista positivo. Ou seja, se eu quero que esse grupo ande e consiga realmente obter suas metas, eu preciso, claro, ser de alguma forma levado a colocar realmente com que essa norma possa ser colocada em prática novamente, se eu transgredir em algum momento,
né? E se eu transgredir, agradeço, claro, de forma positiva, o que passou a partir daí para que não se repita, para que, de fato, realmente se possa andar, se possa caminhar em um percurso tranquilo para que as normas e as metas sejam, de fato, colocadas em prática dentro da minha empresa, né? Então, já que eu falei de papéis, de normas, é necessário que vocês entendam o outro conceito que era o que eu estava tentando colocar, que é a coesão de grupo. Lembrando que cada um desses pontos estão intrinsecamente ligados. Não são pontos separados, são pontos que estão realmente todos interligados. Então, se eu sei o meu papel, se eu sei também qual é as normas de onde eu atuo, né? Eu vou fazer de tudo para que isso realmente, para que essas questões que eu coloquei antes aconteçam. E como isso pode, de fato, ser feito de forma eficiente? A partir do que o POSPECT aponta como coesão grupal ou coesão de grupo. A coesão do grupo é a soma das formas que atraem os membros do grupo e os mantêm unidos. Ou seja, para que um grupo seja altamente coeso, a maioria dos membros, né, desse grupo, se não todos, devem ter uma forte motivação. Então, atenção para isso. Essa coesão, ela existe e ela só vai existir de forma satisfatória, né? Esse grupo só vai ser de forma que realmente bem coeso, altamente coeso, quando a maioria dos membros desse grupo, se não todos, atentem a isso, né? Devem ter uma forte motivação para se manter unida. Ou seja, alguma meta, algum objetivo. Então, um alto nível de coesão tem importantes implicações para o comportamento em conjunto. Ou seja, eu vou observar se eu transgredir essa norma, por exemplo, como eu dizia anteriormente, de forma positiva, porque o meu grupo está altamente coeso. Então, como eu observo de forma positiva? Nossa, a outra pessoa falou comigo sobre alguma norma que eu transgredi, justamente porque nosso grupo é coeso, porque ela quer que nós possamos atingir nossas metas. Então, isso sim é um grupo coeso. Ele sempre observa o outro de forma positiva e proativa. Eu quero ajudar e auxiliar esse outro. Para quê? Para que a gente possa atingir nossa meta maior, né? E aí vai depender de onde você atue, né? A meta maior vai depender da empresa onde você vai atuar. Então, as normas, elas tendem a ser vigorosamente fiscalizadas em grupos que são altamente coesos, já que a violação, como eu disse para vocês antes, de alguma dessas normas, particularmente alguma mais importante, né, pode ameaçar a existência do grupo. Ou seja, se a continuidade for de importância vital para os membros do grupo, a observância dessas normas será uma questão decisiva. Ou seja, eu observo essas normas porque eu quero que o grupo se mantenha, simplesmente pela sobrevivência desse grupo, né? Porque o ambiente de trabalho para muitas pessoas vai depender a própria subsistência delas, né? Então, algumas pessoas vão depender dessa atividade laboral para a sua sobrevivência econômica, enfim. E o grupo de trabalho pode ser tão importante quanto a própria família. Então, eu me coloco ali, de fato, realmente, porque eu quero que esse grupo caminhe, ande, né? E de forma que alguma coisa que possa ameaçar o bem-estar desse grupo são levadas a sério, de fato. Então, por isso, quando o grupo é coeso, se eu chamo a atenção a alguma norma que é transgredida, eu não vou olhar de forma negativa. Ao contrário, eu vou olhar de forma positiva, porque eu quero que esse grupo cresça, de tão coeso que ele é, certo? Então, atenção para a coesão, né? Ela existe, né, em grupos que são, de fato, unidos e que têm uma forte motivação, né? Então, e outro ponto, né? Para que esse grupo seja coeso, né, esse é um detalhe importante. A maioria desses membros, ou se não todos, deve ter uma forte motivação. Vai depender do ambiente de trabalho, do que eles colocam como metas. Então, a motivação vai ser bem subjetiva. Mas ele só vai ser coeso dependendo da própria motivação e uma motivação específica.
de se manterem unidos, desse grupo se manter unido, certo? Então, essa seria a coesão. Em seguida, nós vamos ter os conflitos, porque nem sempre esses grupos eles vão estar em comum acordo, né? A gente tem várias opiniões a todo momento e, por isso, vão surgir os conflitos, claro. Então, quando as pessoas trabalham em equipes, elas devem coordenar suas ações para atingir as metas em comum. Claro, óbvio. Essas decisões devem ser tomadas sobre quais procedimentos seguir, como alocar esses recursos, como distribuir as tarefas entre os membros da equipe, e, por conta disso, é improvável que todos os membros concordem entre si o tempo todo, o que pode levar a sérios conflitos, claro. Né? Nós estamos trabalhando com seres humanos e nem todos pensam igual. Né? Então, em relação a questões, esse conflito vai surgir principalmente em relação a questões consideradas importantes, né? De decisões importantes pelos próprios membros da equipe. Mas o modo como essas equipes lidam com esses conflitos é que pode determinar o seu nível de eficácia. E, por conta disso, os conflitos podem ser classificados, segundo o Spector, em 2, ou cooperativos ou competitivos. Se são conflitos cooperativos, atentem a isso. Os indivíduos vão expressar abertamente suas visões divergentes, vão respeitar as opiniões uns dos outros e se concentrar em encontrar uma solução aceitável para os membros da equipe. Ou seja, o cooperativo está interessado em ouvir o outro, está interessado em ver a opinião, respeitar a opinião do outro, está aberto a isso, está aberto a essa solução, né? Compartilhada. O conflito competitivo, em contrapartida, é aquele no qual os membros da equipe promovem o seu próprio ponto de vista, demonstra pouca consideração pelas opiniões alheias e tenta forçar a adoção da própria posição. Verifica-se, então, que o conflito cooperativo em equipes se correlaciona positivamente com o desempenho da equipe e que o conflito competitivo se apresenta uma correlação negativa. Ou seja, o conflito competitivo ele está muito mais interessado em uma única opinião, né, do que pensar em compartilhar essas opiniões. Né? Então, atentem a isso também. A gente vai ter também perdas no processo. Né? Então, se nós vamos ter conflitos, nós vamos ter perda de processo. Para o Spector, grande parte do tempo e empenho dos membros de um grupo de trabalho é dedicada a atingir objetivos organizacionais por meio do desempenho dos indivíduos. No entanto, muito esforço se volta a outras funções do grupo que têm pouca relação direta com o desempenho no trabalho. Inclusive o tempo gasto, né, em funções de manutenção do grupo, como a própria fiscalização do cumprimento de normas ou a resolução de conflitos entre os membros. Então, o tempo que se perde resolvendo os conflitos que eu coloquei anteriormente, né, ou até cumprimento de normas, é o que ele vai chamar de perda de processo. Essas funções também podem ser envolvidas, né, no que ele chama de atividades sociais, refeições, conversas informais, né, vão reforçar a coesão do grupo? Claro, vão sim. Podem ser importantes? Claro, sim, com certeza. Mas esse tempo e esforço que são dedicados a essa atividade, não diretamente relacionados à produção ou à realização da tarefa, né, são conhecidos como perda de processo. Ou seja, é de alguma forma um tempo dedicado a algo que não é atividade propriamente dita da produção. Então, seria perda de processo. Então, se nós temos esses conflitos, temos a perda de processo, mas a gente tem também o comprometimento. Para o Paul Spector, o conceito do comprometimento organizacional, ele foi estendido, né, a várias entidades diferentes, inclusive a equipe. Né? Então, o comprometimento com a equipe seria para ele, né, a intensidade do envolvimento de um indivíduo com a equipe e vai consistir em quê? Na aceitação das metas de seus integrantes, na disposição de se empenhar pelos demais e no desejo de permanecer na equipe. Ou seja, é
é essa necessidade de fazer parte dessa equipe que também se relaciona a uma das características principais do grupo, ou dinâmicas de grupo, como ele vai situar, que é o comprometimento. Então, atentos a isso, né? Questões de prova, por exemplo, né? O que seria para principalmente o espectro, né? O comprometimento, né? Ele vai consistir nessa aceitação das metas de seus integrantes, na disposição de se empenhar, né, pelos demais e no desejo de permanecer na equipe. Ou seja, todas essas características importantes para que eu possa entender o que vem a ser o comprometimento, né? Então, atentos a isso, porque é um dos papéis mais importantes dentro do que eles concebem como grupos, né? E, por último, nós vamos ter, dentro do conceito de grupos, um modelo mental de equipe, né? Então, o que seria o modelo mental de equipe? Para o Spector, seria quando as pessoas que trabalham em equipe, elas devem ter uma concepção em comum do que precisam realizar juntas. Ou seja, o modelo mental da equipe vai se referir ao entendimento compartilhado entre os membros, né, em relação à tarefa, à própria equipe, aos equipamentos e à situação de todos, né? Alguns autores explicam, né, que os modelos mentais são complexos e podem ser divididos em dois tipos. Um referente ao trabalho, voltado à tarefa, e o outro ao trabalho em equipe. O modelo mental do trabalho, né, vai estar voltado à tarefa e vai dizer respeito à natureza do trabalho que deve ser realizado. Ou seja, o modelo mental de equipe seria o que o autor vai querer dizer que nós temos inicialmente, antes de iniciarmos qualquer atividade, qualquer tarefa, um modelo mental daquilo que eu quero realizar, daquilo que eu quero realmente concretizar. Então, eu tenho um modelo mental, ainda nem está no papel, ainda nem está em algo concreto, mas eu tenho um modelo mental do que eu quero construir, do que eu quero conseguir. Então, esse modelo mental, ele é proposto inicialmente, né, individualmente por cada um, mas ele diz do âmbito do compartilhado. Inicialmente, por exemplo, eu tenho uma visão sobre a minha tarefa a ser realizada mentalmente dentro de uma empresa, e a partir do momento que me é convocado uma atividade de grupo, eu vou dizer qual é a minha visão sobre essa tarefa. Só que essa visão que eu tenho sobre a minha tarefa e do que eu quero alcançar, né, quais as metas a alcançar, o que cumprir, como fazer, os prazos, tudo isso, não vai ser só algo individual. Os meus outros colegas também terão um modelo mental sobre a atividade, sobre o conceito da própria equipe, sobre a tarefa a ser desempenhada, certo? E em um momento adequado, em um momento específico, que em geral a empresa convoca, ou se não, deve convocar, é a partir daí que eu vou conseguir compartilhar a minha ideia e a ideia dos demais. Eu vou ouvir e, claro, eles vão expor, obviamente, e em seguida vou ouvir e o que parecer com a minha, nós vamos concordar. O que for realmente diferente das minhas ideias, nós vamos partir de discordâncias, mas nós vamos tentar ajustar, aparar um pouco as arestas, para que nós possamos, em seguida, seguir e fazer com que as minhas ideias e as ideias dos colegas, dos demais colegas, possam, em comum acordo, construir, passar de um modelo mental de equipe a um modelo concreto de equipe e, a partir daí, atingir a meta que eu quero, que é a meta que a empresa me demanda, me coloca, me posiciona, né? Então, esse seria inicialmente o modelo mental de equipe,
né, essa constituição básica, né, do que eu tenho como concepção inicial da minha tarefa e da tarefa e das tarefas que a equipe vai desempenhar. Só que, como eu coloco para vocês, não é algo individual, esse modelo mental de equipe parte do individual inicialmente, mas é compartilhado. É compartilhado com os demais membros da equipe, certo? Para que possa ser colocado em prática posteriormente. E atingida a meta, consequentemente. Bom, nós finalizamos aqui esse segundo momento, que seria a segunda unidade, né? Essa segunda unidade seria a unidade, como eu coloco, dos grupos e dinâmica de grupos, né? Eu vou colocar para vocês 5 minutos para que vocês possam fazer uma revisão desse primeiro momento da psicologia e a psicologia como ciência e profissão e da psicologia organizacional, e do segundo momento com os grupos e as dinâmicas de grupo. E aí, logo após esses minutos, nós vamos ter o terceiro momento, que seria a liderança, né? Então, eu quero que vocês possam se posicionar agora nesse intervalo, né, sobre o primeiro momento e o segundo momento, onde vocês vão tentar fazer alguma reflexão sobre o que seria esse percurso da psicologia e como ela consegue se colocar, se posicionar mediante cada um desses papéis no grupo, né? Então, eu quero que vocês pensem a respeito desse primeiro momento, né? Em seguida, nós voltamos com a liderança.
Então, colocando para vocês esse primeiro momento da psicologia e a psicologia organizacional, bem como essa primeira questão acerca da própria dinâmica de grupo e dos grupos, né? A relação delas justamente porque nós temos a proximidade, né? E as questões principais dessa psicologia voltada para responder a um período, como coloquei para vocês anteriormente, de uma demanda de produtividade, né? Então, vocês vão encontrar em algumas atividades dentro da plataforma e até em alguns momentos também vocês vão encontrar em alguns fóruns, né, a necessidade de se reportarem a um pouco da história da psicologia e da história da psicologia organizacional, justamente para dar um respaldo ao que vocês vão conhecer como os grupos, né, como esse processo da dinâmica de grupo, e a partir daqui com a liderança, a cultura organizacional e a própria motivação, né? Então, a gente começa agora a terceira unidade, que seria a terceira unidade desse processo de liderança nas organizações, onde nós vamos ter acesso a algumas questões que vocês vão conseguir ver também na plataforma, que seriam algumas questões sobre os autores. Então, atentem a isso, porque existe na plataforma um outro autor, que é o Agostinho Minicucci, que esse autor também vai apontar algumas questões sobre liderança. Então, cuidado para esse outro autor, que é também um autor-chave para o nosso estudo, que vai relatar justamente as questões sobre esse processo da liderança dentro das organizações. Então, o que é liderança para esse autor, né? Ele vai colocar inicialmente que a liderança envolve a influência de atitudes, né, crenças, comportamentos e sentimentos dos outros, né? Ou seja, vai ter uma relação direta com a capacidade que as outras pessoas têm, de fato, de influenciar algumas outras pessoas. Então, a liderança vai dizer muito da influência, né, com que se pode exercer sobre outra pessoa. E, nesse caso, em determinados casos, nós vamos observar na própria organização, né, e como isso pode acontecer dentro da própria organização em si. Um outro momento, vocês podem ver aí de amarelo, no quadro amarelo, para o autor seria a influência interpessoal numa situação por intermédio do processo de comunicação para que seja atingida uma meta ou metas especificadas. Ou seja, a liderança ela tem uma relação direta com a influência interpessoal, como o outro autor coloca, né? Mas também com o processo de comunicação. É importante que eu possa estar mediada por um processo de comunicação para que, de fato, eu possa me fazer entender e para que, de fato, eu possa entender as outras pessoas e vice-versa, né? É uma via de mão dupla. Ou seja, a influência interpessoal é importante também o processo comunicacional, principalmente se eu penso em atingir uma meta, se o objetivo é atingir uma ou várias metas, né? Então, é importante que vocês tenham atenção para isso, porque são conceitos-chave acerca de liderança. Então, atentos a isso, vejam com calma, né? Vejam com tranquilidade, e em seguida vocês começam a discutir sobre as bases de poder de French-Enhaven. Ou seja, apontando o que seria liderança e a partir dos estudos sobre liderança, esses dois autores, French e Haven, em 1959, vão postular uma teoria onde eles vão dizer que, a partir
de observar vários estudos de caso, em várias situações, principalmente situações organizacionais, eles vão dizer que algumas pessoas estão mais aptas que outras a serem líderes, né? E começam a descrever 5 bases do poder que uma pessoa pode exercer sobre a outra. E esse poder de influência, obviamente. Então, essas 5 bases para esses 2 autores seriam o quê? Como vocês podem ver sinalizado pela seta maior, características individuais quanto condições organizacionais. Então, dizem respeito aí ao relacionamento entre líder e seguidor, ou entre supervisor e subordinado. Ou seja, o que eles observam? Que para ser líder é necessário que eu tenha a capacidade, o poder de influenciar outra pessoa e que outra pessoa sinta esse poder, né? E seja, de alguma forma, como um subordinado ou um seguidor, né? Talvez subordinado seria uma palavra mais forte, mas seguidor seria o que eles colocam como apropriado entre um é o seguidor, aquele que se sente influenciado, e o que influencia, né? O que tem aptidão e mais características, mais habilidades, porque, na verdade, essa seria a palavra, né? Habilidade. E a outra palavra seria aptidão, como eles colocam, né? Para ser líder. Ou seja, não é que nenhuma das pessoas que não tenham essas características não serão líderes ou não serão bons líderes, não é isso. Elas simplesmente, a partir dos estudos desses 2 autores, elas têm aptidões e têm habilidades que são mais eficientes, mais eficazes do que outras pessoas que não têm essas habilidades ou essas aptidões que nós vamos ver daqui a pouco, certo? Ou seja, eles vão descrever 5 bases do poder que uma pessoa pode influenciar e exercer sobre a outra. E o poder, na seta menor, como vocês podem ver, os autores vão dizer que é a extensão na qual uma pessoa pode influenciar outra para fazer algo, né? Ou seja, nós vamos ter agora alguns dos tipos de poder, né, que essas pessoas podem influenciar uma outra a realizar ou fazer determinada tarefa, certo? Então, vamos lá. As 5 bases de poder e influência interpessoal de French-Haven, como elas podem ser utilizadas, são essas. Vocês vão encontrar essa tabela lá no Paul Spector, na página 347, e vocês vão observar que ele vai pontuar quais seriam as bases e a sua utilização. A primeira delas é a base do conhecimento, ou seja, seria o poder de influência a partir do conhecimento. A utilização seria fornecer informações, né? A referência, o poder de referência, faz com que os subordinados gostem de você. Daqui a pouco a gente vai explicar mais detalhadamente. O poder de legitimidade, poder legítimo, né? Ou seja, obter um cargo ou título de nível hierárquico elevado, né? Daqui a pouco também começo a exemplificar. A recompensa, né? Ou seja, recompensar a observância. E, por fim, o último poder seria o poder de coerção. A punir, ou seja, punição. Punir a não observância. Então, vamos lá. O primeiro poder que vocês veem aí se baseia no poder do conhecimento, claro, se baseia no conhecimento e na expertise do supervisor. O que significa isso? A expertise seria algo que alguém é especialista, ele é expert, ele tem uma expertise naquilo, ou seja, ele tem a habilidade e aptidão suficiente, conhecimento necessário e suficiente para falar sobre determinado assunto, determinado conteúdo. Então, um subordinado provavelmente seguirá as instruções
de uma pessoa que acredita ter o conhecimento ou expertise especial na área em questão, né? Ou seja, o poder de conhecimento seria esse, né? De algum modo, eu sinto influenciada por alguém, por alguma pessoa que tem um conhecimento, uma expertise especial na área em questão, principalmente se é uma área de meu interesse, por exemplo, né, de estudo. A segundo poder seria a extensão na qual o subordinado gosta, né, do supervisor e se identifica com ele, né? É o poder, no caso, de referência, né? Ou seja, uma pessoa tende a ser influenciada por outra a quem ela admira ou a quem ela gosta, como uma referência. Então, tem uma referência por determinada pessoa que tem um apreço, né, de fato, por ela e, consequentemente, eu realmente a admiro, tenho um apreço e, a partir daí, se vai manter a relação entre supervisor e subordinado, né? Então, eu me sinto influenciado por esse poder, né? O terceiro poder é o poder inerente ao cargo do supervisor e provém da crença do subordinado de que o supervisor tem autoridade ou direito legítimo de estar no comando. É o poder da legitimidade. É o poder legítimo. Ou seja, é alguém que está ali, que exerce aquele cargo, e às vezes é um cargo de comando, né? E ele tem o direito de estar ali, ou ele tem autoridade, ou acredito que ele tenha autoridade suficiente para estar ali e que ele vai desempenhar de forma satisfatória esse cargo, ou essa atividade que foi desempenhada. E esse seria o poder de legitimidade. Eu legitimo a outra pessoa a partir da autoridade que ela desempenha, do direito que ela está ali realmente de comandar determinada atividade. Então, eu acredito nisso, que ela tem poder e respaldo suficiente para estar no cargo onde ela está e onde ela vai exercer de forma satisfatória essa função que lhe compete, certo? Então, esse seria o poder que nós chamamos o poder de legitimidade, poder legítimo. O quarto poder seria a capacidade do supervisor de recompensar os subordinados, né? Ou seja, esse poder de recompensa seria um momento em que esses subordinados seriam recompensados por um bônus, atribuições que desejam, promoções, aumentos salariais. Às vezes, são simplesmente promoções que não são tangíveis, ou seja, algum tipo de promoção que é dado, mas principalmente porque é uma atribuição que é dado, um cargo de confiança, no sentido de que eu confio na sua capacidade e vou lhe recompensar por, de fato, confiar em você, confiar na capacidade que você tem de realizar essa tarefa, né? Então, esse seria o quarto poder, né? O poder de recompensa. E o último e quinto poder, dá o poder de coerção, é a capacidade do supervisor de punir. Então, lembrem-se, coerção está ligada à punição. Então, o supervisor tem a capacidade de punir os subordinados e, a partir daí, com ações disciplinares, com multas, demissão, né, ou até reduções salariais. Então, como queira, o supervisor pode, a partir daí, exercer o poder de coerção, né, a partir do que ele acredita como necessário para aquele momento, exercer o poder de coerção, né? Então, ele pode punir de alguma dessas maneiras. Esses 5 poderes, como já coloquei anteriormente, são as 5 bases de poder, de influência, de French e Raven, né? Então, só voltando um pouco para vocês,
para que vocês possam frisar conhecimento, a base do conhecimento, poder de conhecimento, o poder de referência, o poder legítimo ou o poder de legitimidade, o poder de recompensa e o poder de coerção. Então, esses são os 5 poderes, as 5 bases de poder de influência interpessoal dos 2 autores, 2 psicólogos, French e Raven, que realizaram um estudo em 1959 sobre organizações. Começaram a estudar líderes e lideranças em organizações e conseguiram ver que as pessoas que mais tinham habilidades e eram melhores líderes, de fato, tinham alguns ou algum desses 5 poderes, dessas 5 bases de poder e influência interpessoal. Então, atentem a esses detalhes, certo? E estejam atentos também ao que cada um quer dizer. Então, não somente decorar por decorar, mas é interessante que vocês possam entender cada um. Então, a partir do momento que vocês vão entender cada um, vocês vão ter, de fato, um aprendizado mais eficiente. Vai ser algo significativo para vocês. Então, vocês vão entender, a partir daí vocês vão obter a significação sobre cada um, e quando tiverem realmente o sentido do significado de cada uma dessas bases, consequentemente, vocês vão memorizar de forma mais eficiente e não decorar. Então, não somente decorar, a partir do momento que você vai decorar, você vai esquecer com facilidade. A memorização, não. Você vai memorizar, se ela se retém na sua memória de longo prazo, é porque realmente foi algo que fixou. E se fixa de forma mais eficiente, uma dica para vocês, quando você consegue dar sentido a cada um desses processos. Ou seja, você dá sentido ao que você está estudando, e a partir do momento que você atribuir esse sentido, você consegue ter uma significação, aquilo tem um significado para você, e, consequentemente, você consegue memorizar, você consegue estar ali, reter na sua memória de longo prazo, e não simplesmente fica algo como decoreba, algo como na memória de curto prazo, em 5 minutos você já esquece e pronto. Então, que vocês possam reler com cuidado, reler fazendo um sentido e um significado. Ou seja, vocês possam fazer uma leitura de todos os conteúdos e desses, claro, também, principalmente, e que essa leitura seja significativa, seja uma leitura que não tenha distração. Vocês possam se concentrar, a partir dessa concentração, vocês possam dar sentido e significado, né? E, consequentemente, vai ser uma aprendizagem significativa, né? E eficiente, onde vocês vão memorizar e não somente decorar por decorar, né? Então, atentos a isso, atentos a essa questão, certo? Então, aqui foi o que eu coloquei, expliquei sobre cada um dos poderes de influência. E nós vamos pensar, segundo o minicurso, vocês vão achar lá na página 300, ele vai falar de 2 autoridades, personalidades, na verdade, da autoridade desse líder. Ou seja, esse líder, ele não vai ser só o líder dito bom, que se comunica, que pede a opinião de todos, que compartilha as suas ideias, suas opiniões. Não. O líder, ele vai se dividir, aqui, segundo o minicurso, em 2 personalidades. Na verdade, ou o líder, ele tem uma personalidade autoritária, ou o líder terá uma personalidade democrática.
personalidade autoritária, para o Minicussi, vai ser aquele líder que vai achar que sua cidade, seu estado, a sua pátria é o que existe de melhor, né? Tem maneira limitada de encarar as coisas, né? Do ponto de vista econômico e político, ele tende a ser conservador. Então, esse seria a personalidade do líder autoritária. Então, ele é mais aquele rígido, seria aquele líder que estaria muito relacionado a pensar somente na sua visão. Ele seria muito mais aquele que vai impor do que aquele que vai compartilhar. Porque esse que compartilha vai ser o de personalidade democrática. Então, Então, nós temos o de personalidade democrática, tende a ser o liberal, né? Ele tende a ser liberal em muitas coisas, em muitos detalhes. Ele acredita que as pessoas devem ser julgadas pelos seus próprios méritos. Ele não gosta de ser coagido, nem de ver os outros sofrerem algum tipo de coação. Ou seja, esse líder já é aquele líder que gosta de ouvir a opinião de seus funcionários. Ele vai ser aquele líder que vai estar com todos, ele vai ser aquele líder que vai estar ali de forma autêntica, vai estar presente, vai estar genuíno. Esse líder é aquele líder que vai ouvir a opinião de todos, é aquele líder que vai compartilhar também as suas ideias, é o líder que vai, de algum modo, ser justo e ver realmente, fazer justiça e ver realmente quem pode, quem tem habilidade para determinados cargos. Consequentemente, ele sabe delegar tarefas e não impor tarefas, né? Esse líder é aquele líder que justamente tem os poderes de influência, que são os poderes que não são abuso desse poder, mas pelo contrário, né? São os poderes que nós podemos observar, são os poderes onde ele vai, de fato, usufruir de cada um desse poder para o melhor andamento do grupo, né? Então, o líder é aquele democrático, né? É aquele que vai ser, de algum modo, mais amigável, que vai entender, que vai ter o que nós chamamos dentro da psicologia, a chamada empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, ele vai estar muito mais próximo dos seus funcionários, né? Ele vai ter a habilidade de conversar, de lidar com o outro, de expor, né, de forma clara. Ou seja, uma outra característica desse líder democrático é a comunicação. Ele expõe de forma objetiva, clara, ele tem o compromisso de se fazer entender, né? Ele não está ali para ser melhor que ninguém. Ao contrário, ele sabe qual é o seu papel, sabe o papel de todos, mas nem por conta disso ele vai pensar ou colocar que um papel é melhor que o outro. Não, ele vai saber delegar cada um dos papéis das tarefas, vai reconhecer seu papel e vai saber a importância de cada um desses papéis para o andamento da empresa e para a eficiência da atividade laboral, certo? Então, fiquem atentos a essa questão. Então, pensem sempre que esse líder democrático, eu vou frisar novamente, né? É o líder liberal, né? É essa personalidade liberal a respeito de muitas coisas, vai acreditar que as pessoas devem ser julgadas pelos seus próprios méritos, ou seja, ele não vai
delegar tarefas simplesmente por alguma indicação, mas ele vai saber que você tem habilidade, que você tem competência, você tem aptidão, né? Tudo suficiente para realmente fazer e aplicar ou realmente exercer de forma eficaz o cargo, a atividade, a tarefa, né? Ele não gosta de receber algum tipo de coação e muito menos de ver outras pessoas sofrerem também coação, principalmente dentro da própria organização onde ele está. Então, cuidado com essa questão também, né? E atentem à personalidade do líder e a essa diferença entre a personalidade autoritária e a personalidade democrática, certo? Em seguida, nós vamos ter, dentro dessa empresa, o que nós chamamos de cultura organizacional. Atentem também a isso, porque vocês têm um artigo da Maria Esther Freitas, certo? É um artigo que está na plataforma. Não esqueçam que esse é um dos artigos importantes para vocês entenderem cultura organizacional. Não somente para a disciplina, mas entender a cultura organizacional para o país, porque a Maria Esther Freitas ela é uma das que mais estudam a psicologia organizacional no âmbito de se entender a cultura organizacional. Então, fiquem atentos a esse detalhe do que seria a cultura organizacional, certo? Para a autora, que seria, né? É um modelo dos pressupostos básicos que um dado grupo inventou, descobriu ou desenvolveu no processo de aprendizagem para lidar com os problemas de adaptação externa, né, e integração. Ou seja, isso seria a cultura organizacional. Diz da identidade de uma organização, né? É ainda o jeito de ser e fazer as coisas dentro da organização. Os estudos sobre cultura organizacional, eles têm alguma base também na sociologia e na antropologia, né? Então, por quê? Porque a cultura está ligada, e o estudo de cultura é um estudo sociológico e também um estudo antropológico. E nós estudamos na psicologia para entender a organização. Então, hoje é também a cultura um estudo psicológico, porque nós precisamos entender a subjetividade dos processos culturais. O que cada um dos processos culturais, dentro da nossa história brasileira, dentro do que a gente concebe como o que é internacional também, a nosso ver, né? Para entender e conceber como que nós conseguimos abarcar diferentes culturas, como que nós conseguimos entender que a minha cultura é diferente da cultura do colega, que a cultura da minha organização é diferente da organização de outro colega que tem uma outra organização, outra empresa, né? Por isso que a cultura tem uma proximidade muito grande com os estudos de identidade. Ou seja, o que é a identidade, né? É o que diz de mim, né? É com o que eu me identifico, com o que eu realmente me posiciono, com o que eu sou, o que fala sobre mim, a minha realidade, né? E sobre a organização, seria isso, né? O que é a identidade de uma organização? Ou seja, a que veio essa organização? Para que ela veio? Atender que demandas? Que público ela atende? Ela atende de forma satisfatória? Há quanto tempo? É uma organização recente? Ela é antiga? Né? As pessoas da cidade se identificam com essa organização ou não se identificam? Certo? Ou seja, é uma empresa que fala um pouco da cidade, de tão antiga que ela surgiu praticamente junto com a cidade,
Então, ela diz sobre a história da cidade, ou ela é nova, moderna, ela é mais inovadora, despojada, ela chegou agora, né? É uma empresa de ponta, ou é uma empresa mais simples, familiar. Isso também é a cultura organizacional, ou seja, é uma empresa familiar, então já vou saber o que tem por detrás ali. Quais são as normas que a própria família coloca e se estende para a organização, né? E se é uma empresa familiar, o que é que tem ali por detrás? Quais são as histórias, os mitos, né? O que são os tabus, ou seja, o que pode ser falado ou não na empresa, né? E se é uma empresa nova, né? O que é que tem de inovador também? O que é uma empresa recente, não é uma empresa familiar, é uma empresa que vem como uma filial, né? Ou seja, a matriz está em outra cidade, geralmente na capital, né? E no interior ela tem um jeito totalmente diferente de ser, porque ela tem um outro público, porque ela tem uma outra realidade, né? Porque ela tem uma outra oferta, uma outra demanda, né? Então, ela é totalmente diferente da capital para o interior. Isso é o quê? Tudo isso é cultura organizacional. Ou seja, é como nós conseguimos ver, né, o que um determinado grupo inventou, o que um determinado grupo descobriu ou desenvolveu nesse processo de aprendizagem para lidar aí com os problemas, né, de adaptação externa e também de integração. Ou seja, como que eu me adapto, como meu funcionário vai se adaptar ao que é colocado sobre a empresa de forma externa, né? O que dizem da empresa. E para a integração, ou seja, o que a gente pode fazer aqui dentro da empresa para superar o Sanaís. Isso é cultura organizacional. Ou seja, minha gente, é como esse grupo descobriu formas de lidar, né, com essa empresa, sobre a empresa, né, dentro do próprio âmbito organizacional. Ou seja, como se aprendeu a lidar com o que vem de fora e com o que está dentro ali da empresa. Ou seja, é como ela consegue manejar o âmbito fora e o âmbito interno, né, externo e interno, para se adaptar, para sobreviver, para responder demandas, atender clientela e por aí vai, né? Então, é realmente como um grupo inventou, atentem a isso, descobriu ou desenvolveu esse processo para lidar com esses problemas de adaptação externa e integração. Atentem a isso, que isso é cultura organizacional, certo? Além desse jeito de ser e fazer as coisas dentro da organização. Então, atentos todos a esse detalhe, certo? E agora, nós vamos para a nossa quarta unidade, que aí a gente tem as referências, né? Já tinha colocado para vocês da Maria Esther Freitas. Ela é a referência da cultura organizacional, grandes temas em debate, é um artigo que está na revista de Administração de Empresas, né? São Paulo. A gente tem minicurso, Agostinho Minicurso, com uma leitura complementar sobre liderança. E o Paul Spector, nossa referência base, né, também sobre liderança. Tá certo? Então, essas são nossas referências. Ok? Então, a gente vai ter... E todos, lembrando, estão na plataforma. Então, vejam a plataforma, consigam ver os fóruns, as atividades em tempo hábil, ou seja, não deixem expirar o tempo de resposta para fórum, para atividade, consigam ter acesso a essas atividades, a esses fóruns, e mesmo com alguns problemas, os que tiverem mais problemas, né, com relação à própria internet, né, tem sinalizado algumas questões também que alguns tutores já estão disponibilizando também essa questão de vocês
verem junto com os próprios tutores, em cada polo, como ter acesso à internet de forma eficaz, né? E a nossa quarta e última unidade é sobre motivação. Então, a motivação ela é tão importante para esse processo organizacional e para a psicologia organizacional e do trabalho, que ela tem um capítulo único, uma unidade única, justamente pela possibilidade de pensarmos que a motivação ela é um dos alicerces hoje básico nesse processo dessas relações humanas, principalmente dessas relações humanas dentro das empresas. Então, a motivação, né, ela parte de alguns conceitos que nós vamos ver a partir de agora, que são os conceitos que o próprio Paul Spector traz sobre a etimologia da palavra, ou seja, a origem da palavra motivação. Então, a conceituação de motivação a palavra motivação vem do termo motivo, né? E aí a gente tem, inicialmente no quadro de amarelo, como vocês podem ver, o move, né, igual a esse mover, ou seja, seria um primeiro processo de uma ação de mover, ou seja, uma motivação, né, significando aí uma ação de movimentação, de movimento, de mover, ou seja, é algo que não está parado, que não está estático, é algo em movimento. Se é algo em movimento, eu já deduzo muita coisa. A motivação é algo que faz você agir em torno desse processo de movimento. Ou seja, não estamos parados. Mas algo tem que nos motivar. E é isso que esses teóricos vêm nos auxiliar e apontar algumas questões sobre a motivação, no que eles vão chamar de teorias. Então, move, que seria igual a esse mover, né? Daí vem a ação de mover, isso é a motivação. E essa motivação leva você a agir em direção a um objetivo. Então, esse seria o ponto-chave para entender a motivação. Onde o Winnicott vai dizer que nós temos esse processo em direção a um objetivo, a uma meta, justamente porque nós estamos em processo de movimento. Então, eu faço a pergunta a vocês: por que resolver estudar administração, apesar de trabalhar o dia todo? A resposta imediata, pensando na motivação, seria a persistência da ação. Ou seja, vocês persistiram na ação, no ato de agir, de mover, desse movimento, que é justamente o ato que impulsiona vocês a seguirem e a não desistirem, mesmo apesar de trabalharem o dia todo, né? Então, esse seria o processo inicial que eles nos sensibilizam a pensar sobre a motivação. Então, motivação, vindo aí principalmente desse verbo mover, né? Dessa ação de mover, dessa ação de movimento, e a partir daí, esse movimento girando em torno de um objetivo, ou no caso de vocês, pode ser de vários objetivos, de várias metas, como vocês podem querer graduação ou uma pós-graduação, e a partir daí adquirirem alguma especialização ou, consequentemente, trabalho, mercado de trabalho, enfim. Essa motivação vinda a partir de persistência da ação, desse movimento, dessa ação de mover, certo? O que nós temos em seguida? Nós vamos ter aqui a motivação, já segundo Paul Spector, com outro conceito, né? O que o autor já vai colocar? Já seria um estado interno em que induz uma pessoa a se envolver em determinados comportamentos. Ou seja, vocês estão vendo de verde, o quadro de verde, que relata a intensidade. Ou seja, para que eu esteja motivada, é necessário uma determinada intensidade do que eu quero. Ou seja, o quanto eu estou motivada para terminar o meu curso de graduação.
né? Eu preciso, como estágio amarelo, de um direcionamento, né? Então, a quem eu vou direcionar, né? Então, eu vou direcionar a cumprir minhas atividades, a fazer minhas tarefas, cumprir meus prazos, né? Acabei de falar com vocês sobre os prazos, atenção a eles, né? E o dia azul, eu preciso persistir. Eu preciso da persistência. Ou seja, existe uma intensidade, né? Ou seja, eu tenho uma força que me move, que é terminar minha graduação. Eu preciso de um direcionamento. Esse direcionamento vai ser a minha capacidade de dar realmente um caminho ao que eu quero. E esse caminho que eu quero, já percebi que eu vou conseguir, desde que eu seja uma aluna esforçada, que eu cumpra minhas atividades, meus prazos, faça satisfatoriamente cada uma das disciplinas, possa cursá-las de forma eficaz, eu possa entender todas, não somente decorar, mas que eu possa ter um aprendizado significativo, né, sobre cada uma delas. Mas eu tenho que persistir para que isso aconteça, né? Então, eu preciso dessa persistência. Eu preciso, apesar de todas as minhas dificuldades, de trabalhar o dia inteiro, de estar cansada, de ter todo um processo laboral o dia inteiro, enfim, outras atividades extra, eu preciso persistir, porque eu tenho um ideal, eu tenho uma meta e eu quero alcançá-la, né? E, por fim, de cinza, esse comportamento, ao longo do tempo, ele tem que se repetir, ele tem que se reforçar. Ou seja, algo em mim, ou algo externo também a mim, precisa me mover, me movimentar, né, para que eu possa seguir com esse comportamento ao longo do tempo, né? Então, geralmente se coloca que essa motivação ela é externa, mas ela é interna. Ela é uma via de mão dupla, ou seja, existe aí algo que é interno, eu tenho essa motivação, ela é minha, ela é interna, né? Eu vou me motivar porque eu quero me graduar, eu quero ter meu diploma, mas algo externo também, né? Ou seja, pode ser minha própria família, né? Ó, que orgulho eu vou dar para a minha família, né? Com a minha graduação, com a minha formação. Isso é só um exemplo. Então, todos esses fatores é o que o espectro vai dizer que vão induzir uma pessoa a se envolver, né, em determinados comportamentos que vão gerar o que ele chama aí de motivação, certo? Então, seguindo aqui, nós vamos ter nosso próximo tópico sobre motivação, né? Que seria os exemplos que eu dou para vocês sobre cada uma dessas questões que eu disse anteriormente. Se eu falei da direção, consequentemente eu vou dizer que eu preciso escolher comportamentos específicos dentro de uma série de comportamentos possíveis. Ou seja, se eu tenho uma direção que eu quero seguir, né, eu preciso escolher comportamentos específicos para que, de fato, ela aconteça, né? Eu tenha uma direção, um direcionamento eficaz. Que comportamentos específicos podem ser esses, né? Então, preciso me concentrar, preciso ter algumas horas no dia para estudo, né? Eu preciso ter metas, prazos a cumprir, ou seja, até determinado dia eu vou realizar o fórum em atividade da disciplina de Psicologia Aplicada à Administração, né? Então, esse é o direcionamento. Eu preciso escolher comportamentos específicos entre uma série de comportamentos possíveis que me são dados, porque eu posso muito bem escolher o comportamento de deixar para depois, né, de protelar a minha atividade ou meu fórum, que eu poderia responder hoje, já que eu já li, já vi os vídeos, enfim, tenho todo o material disponível, eu poderia responder hoje, mas eu não vou.
eu vou protelar isso, vou responder já bem próximo do prazo encerrar, posso correr o risco até do sistema fechar e eu não realizar nem a atividade, nem o fórum. Então, eu tenho um direcionamento. Se eu tenho um direcionamento, esse direcionamento ele vai em uma direção, em comum acordo, a uma escolha de comportamento específico, que é o quê? Que é um comportamento de realmente eu ter uma direção, de realmente eu ter um objetivo, uma meta, e se eu quero cumprir essa meta, eu realmente vou ter compromisso, disciplina, é uma boa palavra também, que tem uma proximidade muito grande com a motivação, então que vocês possam ser disciplinados, que seria realmente cumprir prazos até com vocês mesmos, né, no sentido de que hoje eu me proponho a fazer as atividades, as tarefas da disciplina de psicologia aplicada à administração, né, e ponto. Então, hoje eu vou fazer. Então, ser disciplinado e por aí vai, né. A intensidade. O que seria a intensidade, né? Ela vai se referir ao esforço que uma pessoa empenha na realização de uma determinada tarefa, né? Então, essa seria a intensidade, né? Ou seja, com que frequência, né? Com que realmente eu tenho, né, vontade de me empenhar para realizar essa tarefa, né? Então, que intensidade é essa? E, por último, a persistência. Vai dizer respeito a esse contínuo engajamento em um determinado tipo de comportamento ao longo do tempo. Ou seja, eu vou persistir, porque eu quero que, de fato, isso aconteça. Eu quero aprovar na disciplina, mas eu não quero só aprovar na disciplina, eu quero aprovar em todas, ter boas notas, meu índice acadêmico realmente ser bom, ser eficaz, ser realmente satisfatório, e eu conseguir, de fato, minha gente, ter meu diploma, ter realmente minha graduação, certo? O que eu tenho a partir daí? Alguns autores, eles vão dizer que as teorias da motivação no trabalho, elas são importantes para a gente entender que alguns estudos psicológicos foram feitos em algumas em determinadas realidades organizacionais, que a partir dessas teorias, né, foram vistos que algumas pessoas, de algum modo, conseguiram lidar melhor, né, com a motivação, e a motivação a partir desse processo, e, consequentemente, esses autores começaram a postular, né, o significado, a significação de cada uma dessas teorias, a partir da observação do comportamento dessas pessoas no âmbito organizacional, certo? Então, as teorias da motivação no trabalho para Paul Spector, elas, em geral, se voltam a razões, além da aptidão, que levam algumas pessoas a apresentar um desempenho melhor no trabalho do que outras, certo? Nós vamos ter a primeira delas, atentem a elas, porque é uma das mais utilizadas, é uma das teorias mais famosas. Aí vocês veem a imagem do Abraham Maslow, é o fundador da teoria da hierarquia das necessidades. Ele é um psicólogo que começa a estudar que os seres humanos, eles partem de necessidades, e essas necessidades são de dois tipos, necessidades físicas, né, biológicas, né, e necessidades também motivacionais. Depois dessas duas, ele vai elencar mais algumas necessidades. E aí ele vai dizer que, dentre elas, a que vai estar no topo são as necessidades motivacionais, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Ele vai dizer, dessa teoria, que o comportamento do ser humano é motivado por diversos estímulos internos ou por necessidades, que são essas necessidades que eu falei para vocês. Ele começa com as de baixo da pirâmide, tá de vermelho, onde ele diz que temos necessidades fisiológicas básicas a todo ser humano. Ar, comida, água, descanso, né? Então, todos os seres humanos necessitam disso, certo? Necessidade de segurança. Tá de a laranja e segue aí de baixo para cima. Seriam proteção de possíveis perigos,
segurança no trabalho, estabilidade. De verde, né, necessidades sociais, tá também de baixo para cima, vocês vão achar aí seria o quê? Amor, interação com os colegas, bom ambiente de trabalho. Um pouco mais acima, necessidade de autoestima, tá de azul, seria respeito a si próprio e aos outros. E por fim, de roxo, necessidade de realização pessoal, seria as necessidades motivacionais, que é o que nos motiva, que é o crescimento profissional, participação nas decisões, autonomia. Então, seria o que ele vai dizer que está no topo da pirâmide, né? São as necessidades que estão realmente no topo dessa pirâmide. Pirâmide que ele vai intitular pirâmide da hierarquia das necessidades, ou vocês vão encontrar pirâmide de Maslow. Então, quem seria esse psicólogo que vai fundar a teoria da hierarquia das necessidades, dizendo que nós temos várias necessidades, mas as necessidades de realização pessoal estão no topo da nossa pirâmide, para dizer que são necessidades motivacionais, que são as mais importantes, para dizer realmente de nós, da nossa realidade, enfim, e da importância da nossa vivência, né, nos motivar como seres humanos, enfim, e habitantes desse planeta. Então, seria o Abraham Maslow, né, e a teoria da hierarquia das necessidades. Então, vamos associar essa teoria com o teórico, né, que é o Maslow. Então, vamos associar uma à outra, certo? Abaixo, após ela, nós vamos ter a teoria dos dois fatores. Também atentem a essa teoria dos dois fatores. Ao próprio autor dela, né, a gente tem o Herzberg, ele vai estudar essa teoria, dizendo que também é chamada teoria da motivação e higiene, né? Ele vai dizer o quê? A teoria dos dois fatores, né? A motivação resulta da natureza do trabalho em si e não de recompensas externas ou das condições de trabalho. Quais são os dois fatores, então? Ele vai dizer que nós temos necessidades humanas no trabalho. E, consequentemente, nós vamos ter dois fatores aí. Os fatores de higiene seriam derivados da natureza animal, né, dos seres humanos. E aí a gente vai ter os fatores de higiene, vai ser o salário, segurança, condições de trabalho, supervisão, né, os colegas de trabalho e as políticas organizacionais. Do outro lado, na contrapartida, ele vai dizer que nós vamos ter os fatores de motivação. Ou seja, estão relacionados a um nível mais elevado das nossas necessidades humanas. Então, o que ele vai dizer? Quais seriam esses fatores de motivação? Realização, reconhecimento, responsabilidade e a natureza do trabalho em si. Então, esses seriam os fatores de motivação, segundo a teoria dos dois fatores, certo? A teoria proposta por Herzberg. Então, ele vai dizer que nós não somos somente os fatores de higiene, esses fatores de higiene não conseguem por si só responder às minhas necessidades como ser humano. É necessário que eu obtenha no meu trabalho e ao longo da minha vida fatores de motivação, que é a minha realização no trabalho, o reconhecimento desse próprio trabalho, a responsabilidade também com ele e a natureza do trabalho em si, né? Ou seja, a que se dedica o meu trabalho, a quem, para quem, certo? Isso tudo é necessário, certo? Então, fiquem atentos também. Teoria dos dois fatores, Herzberg vai tratar da teoria motivação e higiene, vai dizer que os fatores de higiene são uns, né? Não vão simplesmente dizer sobre a minha realidade, e os fatores de motivação são outros, que lidam justamente com as questões relacionadas à minha realização no trabalho. E que eles, sim, podem dizer um pouco de mim, da minha identidade, de quem eu sou, podem me satisfazer também no trabalho, certo? A próxima, nós vamos ter a teoria do reforço, né? Essa teoria, ela afirma que o reforço condiciona o comportamento.
Para o próprio hipoespectro, ela não seria uma teoria motivacional, mas ela está inserida como uma teoria, né, que auxilia a gente entender, sim, as motivações. Ela parte da lei do efeito de Thorndike, que é um psicólogo, que vai dizer que nós temos a probabilidade de um determinado comportamento aumentar se ele for seguido de uma recompensa ou um reforço. Ou seja, quanto mais a minha atitude é positiva, mais bem vista ela vai ser e mais a pessoa que me empregou, né, o empregador, vai querer que ela se repita, né? Inversamente, a probabilidade de um comportamento ela é reduzida se for seguido de uma punição, né? Ou seja, se for algo negativo, né, é algo que não vai querer que se repita, né? O empregador não vai querer que se repita. Um exemplo claro disso, né, seria a ideia do funcionário do mês, de receber um bônus por isso, né? Então, a pessoa que chega pontualmente, não falta, é bem assíduo, é proativo, consegue lidar bem com os outros, ouvir bem os outros, é comunicativo, é alegre, enfim, prestativo, auxilia, né? Então, eu quero que essas atitudes se repitam, né? Então, a probabilidade delas acontecerem é maior se essa pessoa conseguir uma recompensa, um reforço positivo, ou seja, ela pode ter uma promoção, um aumento salarial, enfim, algo que possa fazer com que ela repita até esse comportamento. Do contrário, se ela é uma pessoa que não chega pontualmente, falta muito e sem motivo, enfim, tem uma série de fatores que a organização já não observa positivamente essa pessoa, ela vai ser punida, né? E, consequentemente, essa punição é para que se reduza esse comportamento que não é satisfatório e não é produtivo para a empresa, certo? Então, essa seria a teoria do reforço. Aumentar os comportamentos positivos, né, com algum tipo de recompensa, e diminuir os comportamentos negativos com algum tipo de punição. A teoria da expectativa, nós vamos ter que seria essa teoria que vai tentar explicar como as recompensas levam ao comportamento, concentrando-se nos estados cognitivos internos que levam à motivação. Ou seja, a ideia básica aqui é que as pessoas vão se motivar quando acreditarem que seu comportamento vai levar a recompensas ou resultados desejados, né? É a questão da própria expectativa. Então, se eu espero, eu quero realmente receber algo em troca, né? E, às vezes, essa expectativa pode vir de forma negativa, né? Pode não receber algo que se esperava. Então, estejam atentos a isso também, né? Então, essa seria a teoria da expectativa. A próxima teoria seria a teoria de Vroom, né? É uma teoria postulada em 1964. A ideia seria uma equação. Essa equação diz que a força ela é igual à questão da expectativa. E a gente tem a força, representa o nível de motivação de uma pessoa para se envolver em um determinado comportamento ou sequência de comportamentos relevante ao desempenho no trabalho. Seria igual à expectativa, que é o quê? Que é a probabilidade subjetiva de uma pessoa, né, relativa à sua capacidade de realizar um comportamento. Probabilidade subjetiva por quê? Porque pode dar certo, né, ou dar errado. Ou seja, a pessoa pode responder como se espera ou como não se espera. Então, ela é subjetiva. E, claro, ela tem essa via de mão dupla, né? E a valência seria o valor de um resultado ou recompensa para uma pessoa, que seria aí multiplicado pela instrumentalidade, que vem a ser a probabilidade subjetiva, de novo, né, de que um determinado comportamento vai resultar de uma determinada recompensa. Ou seja, é como se eu espero que um determinado comportamento que eu tenho, consequentemente, vai determinar a recompensa. Mas nem sempre, porque eu tive um bom comportamento, eu vou ter uma recompensa. Às vezes, eu nem vou ter esse reconhecimento, né?
Então atentem para isso, certo? E aí nós vamos ter a teoria da autoeficácia. A teoria da autoeficácia vem dos estudos de Goleman e da inteligência emocional. Trata da crença de que somos capazes de exercer o controle sobre os fatos da nossa vida e de que podemos enfrentar os desafios que surgirem, né? Eu quero que vocês atentem à teoria da autoeficácia, também com um autor chamado Bandura. É com ele que ela vai ter a sua maior significado, vai ter o seu maior significado, vai ter o seu maior respaldo, vai ter sua maior abrangência. É o Bandura que vai dizer que motivação e desempenho são, em parte, determinados pela extensão pela qual as pessoas acreditam que podem ser eficazes. Ou seja, pessoas com baixo nível de autoeficácia não acreditam que são capazes de realizar determinadas tarefas, né? E não se motivarão a se empenhar. Em detrimento a isso, a gente tem as pessoas com alto nível de eficácia, elas acreditam sim que são capazes de realizar determinadas tarefas e serão sim motivadas a se empenhar. Então, nós vamos ter aí a teoria da autoeficácia e a presença da figura do Bandura, né, falando sobre motivação e desempenho, para se entender, né, e se compreender de que forma as pessoas acreditam que elas possam ser eficazes, principalmente no trabalho, claro, né? Então, teoria da autoeficácia e Bandura. Então, não esqueçam esse nome, também não esqueçam a teoria. Eu quero que vocês possam fazer essa leitura, e essa leitura com calma, principalmente dessa teoria, certo? Atentem a ela. A teoria da justiça vai afirmar que as pessoas valorizam o tratamento justo e igualitário pela organização e vai dizer que uma situação de desigualdade vai motivar um funcionário a tomar medidas para fazer com que a situação seja de igualdade, ou seja, que todos tenham tratamentos iguais, principalmente dentro da empresa, né? Então, pode ser aí alcançado por meio da alteração do seu nível de contribuição para a organização, da alteração dos resultados obtidos com o trabalho ou pela própria demissão, né? Aí, aqui nós temos a teoria da fixação de metas. A gente vai ter a fixação de metas como sugere que o comportamento das pessoas vai ser direcionado por metas conscientes e vai ressaltar que vários fatores importantes na determinação do quanto a fixação de metas pode melhorar o desempenho no seu trabalho é importante. Nós vamos ter o compromisso com a meta por parte dos funcionários, o feedback, ou seja, a resposta quanto ao progresso em relação à meta, também como importante, a dificuldade com as metas também é algo importante e a especificidade da meta. Ou seja, se eu tenho fixado uma meta, eu preciso ver todo esse processo e principalmente qual a especificidade dela. Eu vou conseguir alcançar nesse tempo, nesse momento, nesse período, por todas as dificuldades pelas quais eu atravesso. Então, eu tenho que observar todas essas particularidades que vão ser importantes para eu entender a própria teoria e a própria fixação de metas. Então, essa seria a nossa última unidade. Aqui a gente tem o Goleman como inteligência emocional, só como leitura complementar para vocês pesquisarem depois. O minicurso de novo, o Spector, né? E aqui seria a teoria, as teorias da motivação, atentem a isso, né? Acredito que nós frisamos os pontos mais importantes para esse momento, principalmente das atividades dos fóruns e principalmente da avaliação escrita que vocês vão ter. Eu espero que tenha sido satisfatório esse momento. Agradeço também a possibilidade de estar com vocês mais uma vez e nos vemos numa próxima oportunidade.